Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho sobre respiração em vegetais, né? Respiração em plantas, em órgãos de plantas, em frutos e etc. Primeiro, vamos entender o que é a respiração. Então, é, ela é um processo, né? Uma atividade metabólica, né? Que todos os organismos vivos apresentam, né? Nós respiramos, as plantas respiramos, as sementes respiram, todos os organismos que têm vida, eles respiram. Respiram para quê? Para obter energia química para a sua manutenção. Bom, quais são os insumos, né? O que é necessário para se ter a respiração, né? Numa célula? É necessário oxigênio, que vocês já sabem, né? Muito provavelmente, né? Nós, quando respiramos, precisamos de oxigênio. Precisamos de uma fonte de energia. Nesse caso da respiração, as células, né, usam glicose, usam açúcar. Então, oxigênio mais açúcar numa célula vegetal vai obter energia. Então, energia química na forma de ATP para a manutenção das células. E o que vai resultar de produto, né? Além de energia química? Gás carbônico, o CO2, e vapor de água. Então, a respiração é um processo bioquímico, né? Que todos os organismos vegetais fazem para obter energia, certo? Energia para a sua sobrevivência. Qual que é a relação com a fotossíntese, né? Aqui nós temos a equação da respiração. Então temos glicose mais oxigênio, né, que nós falamos aqui em cima, produz gás carbônico mais água e mais ATP, energia química. Qual que é a relação com a fotossíntese? Se nós olharmos a reação química da fotossíntese, é justamente o contrário. Então, na fotossíntese, a planta pega CO2, água, produz glicose mais oxigênio. Na respiração, essa glicose e o oxigênio são os insumos, né? Os substratos para a respiração. Então, a fotossíntese e a respiração, a reação química das duas, uma é o inverso da outra, certo? Bom, onde ocorre a respiração? A respiração basicamente ocorre na mitocôndria e no citosol da célula, né? A mitocôndria é uma organela, se vocês lembrarem lá da primeira aula, se não lembrarem, vocês revejam lá, quando nós falamos sobre células. Então, mitocôndria é uma organela, está presente dentro da célula, que é responsável pela respiração, certo? Então, em resumo, para a respiração ocorrer é necessário oxigênio mais açúcar, né? Mais uma glicose. Produz o que? CO2, vapor de água e energia química na forma de ATP. Então aqui temos uma reaçãozinha também simplificada, né? CO2 mais água mais O2 mais glicose vai resultar em CO2 mais ATP mais água. Importante você saber que ela é um processo degradativo, ou seja, a respiração ela degrada. Degrada o quê? Degrada açúcar, glicose, né? Que foi produzida onde? Num momento, né, da sua formação pela fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo que produz, né, glicose, né, um processo anabólico, e a respiração é um processo catabólico, catálise, ela quebra a glicose para obter energia química na forma de ATP, adenosina trifosfato. Bom, a respiração ela pode ser dividida, né, em dois tipos: respiração aeróbica e respiração anaeróbica, ou fermentação. Qual a diferença das duas? A aeróbica provém de ar, então ar, presença de oxigênio. Então, tendo oxigênio, a célula vegetal vai fazer a respiração aeróbica, vai produzir energia química na forma de ATP, conforme nós vimos no slide anterior. Quando não tem oxigênio, ausência de oxigênio, a célula faz a fermentação, ou respiração anaeróbica. Ela produz energia química na forma de ATP, só que em quantidades menores. Deixei bem pequenininho aqui, justamente para
vocês lembrarem disso. Ela produz bem menos ATP. E produz no final dessa reação etanol, né? Um álcool. Então, essa respiração anaeróbica ocorre em algumas situações, por exemplo, em raízes com solo alagado, em raízes de plantas que não são adaptadas a solo alagado. Quando elas estão num solo alagado, ela pode fermentar. Em frutos armazenados, quando estão com oxigênio insuficiente para a respiração, elas vão fazer a fermentação. Então, isso dá uma sobrevida para a célula vegetal. Então, ela vai se manter um pouco mais viva, mesmo sem oxigênio. Vai produzir energia, só que se prolongar muito essa ausência de oxigênio, a célula acaba morrendo. Por quê? Porque esse composto aqui, o álcool, ele é tóxico, ele vai acabar matando a célula. Certo? Então, dois tipos de respiração, né? Aeróbica e anaeróbica. Saibam, então, qual situação ocorre uma e qual situação ocorre a outra. Bom, a respiração ela ocorre em 3 fases, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, em função do nível, né, médio, né, que vocês estão. Então, a respiração ela é dividida em glicólise, ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e cadeia respiratória, né? Então, a glicólise é um processo inicial de quebra da glicose e ocorre no citosol, né? Depois que ocorre a quebra da glicose, a próxima reação é o ciclo de Krebs, que é na matriz mitocondrial. Então, a matriz mitocondrial está aqui, na setinha, né? Então, matriz mitocondrial. Então, entra piruvato, ácido pirúvico, oriundo da quebra da glicose, né, para dentro da mitocôndria. E depois vai ocorrer a cadeia de transporte de elétrons, que ocorre nessa membrana interna aqui. Então, a sequência de transporte de elétrons, que vai resultar na síntese do ATP. Então, essa é uma visão bem simplificada de cada uma dessas fases, né? Quem for fazer um curso superior, uma pós-graduação, vai estudar com mais detalhes, né, cada uma dessas etapas. Bom, como que se quantifica a respiração, né? Em plantas, né, tem um equipamento chamado NIR, né, que ele consegue mensurar a quantidade de CO2 que está saindo da planta, né? Então, dá para você ter uma ideia da fotossíntese, respiração e condutância estomática, né? Então, você tem como quantificar a respiração da planta. Em frutos, nós temos também condições através de analisadores de gases, né, que analisam a quantia de gás carbônico, né, liberado pelo fruto, né. Então, com esses analisadores que medem, né, esse CO2, tem como saber como que está a respiração. Nesse exemplo, temos uma maçã aqui no vidro, o vidro está fechado. Depois de um tempo, acumula CO2 aqui, né, oriundo do quê? Oriundo da respiração. Lembra que na reação da respiração tem que ter glicose, oxigênio e produz CO2, mais vapor de água, mais ATP. Então, nós conseguimos ter uma ideia da respiração, né, de quanto o fruto está respirando, né, ou o órgão vegetal, medindo quanto de CO2, de gás carbônico, está sendo produzido. Então, nesse exemplo aqui, um analisador de gases está quantificando, né, quantos por cento tem de gás carbônico aqui dentro desse fruto. Então, o ar sai por essa mangueirinha, circula dentro do analisador e retorna para dentro do frasco aqui. E aqui está indicando, então, 0,3% de gás carbônico dentro desse frasco aqui. Percebo que o oxigênio aqui está em 18,2%. Na atmosfera, nós temos em torno de 20,9% de oxigênio. Então, o oxigênio foi diminuído, né, reduziu a concentração aqui dentro. Por quê? Porque esse fruto consumiu o oxigênio, ele respirou, ele usou esse oxigênio e produziu o gás carbônico, certo? Tem classificação de espécies vegetais, né, de acordo com a taxa respiratória, né, o quanto respira. Então, pegando só 3 exemplos aqui, uva é considerada que ela tem uma taxa de respiração baixa, moderada, tomate, uma respiração extremamente alta, espinafre. Essa taxa respiratória, ela nos dá uma ideia do quanto esse fruto, ou esse órgão vegetal, ele tem a capacidade de se manter vivo depois de colhido. Então, lembram que
respiração é um processo de degradação, degrada açúcar. Quanto mais o órgão respirar, mais ele vai consumir açúcar e mais rápido ele vai morrer. Porque ele tá, se é no caso de um fruto, tu tira o fruto da planta, quanto mais ele respirar, mais rápido ele vai consumir as suas reservas. Com isso, ele vai morrer, né? Vai ficar sem reserva, né? E vai entrar em senescência, que é a morte dos tecidos. Muito bem. Quais fatores afetam a respiração e como que eles afetam, né? Ou, na verdade, aqui como que se comporta a respiração em diversos tecidos das plantas, né? Em diversos órgãos, né? Nas raízes de plantas novas que estão em crescimento têm uma alta taxa respiratória, raízes velhas uma menor taxa respiratória. Por que disso? Lembram que a respiração é um processo onde a célula produz energia química na forma de ATP, e essa energia química ela é usada para diversas funções na planta. Uma delas é construir novos tecidos, é crescer. Então, tecidos em crescimento geralmente têm uma alta taxa respiratória, por quê? Porque eles precisam muita energia para crescer. Fazendo analogia com um animal, por exemplo, né? Um animal jovem, ele geralmente consome mais alimentos porque ele está crescendo. Depois de que o animal fica velho, ele consome uma quantidade X e não aumenta mais, porque ele já cresceu tudo que tinha que crescer. As plantas, né, as células, os tecidos vegetais é a mesma coisa. Então, raiz velha tem menos respiração, por quê? Porque já cresceu, não precisa mais de tanta energia para crescer. Caules verdes em crescimento têm uma taxa respiratória maior, mesma lógica, explicada anteriormente. Caules velhos, né, lignificado, tem baixa taxa respiratória. Folha em período inicial de desenvolvimento, mais respiração. Após o desenvolvimento, menos respiração. Então, mesma lógica, né? Folha nova, crescendo, precisa muita energia, então respira muito para obter essa energia na forma de ATP. Flores têm alta taxa respiratória. Por que ela precisa de bastante energia? Porque ela produz compostos aromáticos, né, que são liberados para o ambiente para atrair insetos polinizadores, insetos, pássaros, aves. Então, depende da espécie, né? Mas, de maneira geral, elas têm uma alta taxa de respiração que dá condições, então, delas produzirem esses compostos, né, que são liberados para o ar, né, que vão atrair os insetos. Semente em germinação tem uma alta taxa respiratória. Quando a semente está dormente, né, não está em fase de germinação, ela tem uma taxa de respiração extremamente baixa. Então, quando a semente vai germinar, ela precisa de muita energia para construir novos tecidos. Né? Ela está germinando, ela está crescendo raiz, folha. Então, ela precisa muita energia, então ela respira bastante. Bom, frutos. Frutos têm um comportamento... tem dois grupos, né, de frutos, né, que se comportam de maneira diferente. São os frutos climatéricos e os frutos não climatéricos. Então, frutos climatéricos, eles têm uma taxa respiratória bem alta, né, na fase de colheita, né, ou próximo da colheita. Que se chama pico climatérico. Né? Frutos não climatéricos, eles não têm esse pico na respiração. Então, nesse gráfico aqui, ó, taxa respiratória. Nessa linha de baixo, temos aqui frutos não climatéricos. Eles têm uma respiração que vai tendendo a diminuir. Aqui embaixo é a fase do crescimento, né? Então, fruto pequeno, fruto maturando, né? Maturação, e aqui a senescência, que é a morte. Então, fruto não climatérico, temos exemplo aqui dos citros, da uva, eles têm uma taxa respiratória baixíssima e continua baixa quando o fruto está na fase de maturação. Frutos climatéricos, como maçã, pêssego, ameixa, eles têm uma taxa respiratória elevada na fase de maturação. Então, eles respiram muito na fase que eles estão maturando, certo? Então, dá esses dois grupos de características, os dois grupos de frutos, né? Climatéricos e não climatéricos,
Num primeiro momento aqui falamos somente da respiração, mas quando nós trabalharmos hormônios vegetais, nós vamos ver que tem um hormônio chamado etileno, que também está se comportando de maneira similar à respiração, né? Nos climatéricos tem um pico na síntese de etileno, e nos não climatéricos não tem a síntese elevada de etileno na fase de maturação. Mas isso é assunto para uma outra aula. Certo? Vamos lá. Disponibilidade de substrato. Então, quanto mais substrato tiver, né, quanto mais açúcar, amido tiver naquele fruto ou naquele órgão, maior vai ser a respiração. Por outro lado, se tiver menos, vai ter menos respiração. Bom, ferimentos e lesões. Qualquer batida, dano mecânico que tu causa na planta, ou no fruto, ou numa vargem, ou numa espiga, por exemplo, você vai induzir um aumento na taxa respiratória. Então, um ferimento, né, um dano mecânico, ou um ataque pelo micro-organismo, uma doença, né, vai ter um aumento na taxa respiratória. Por que o órgão faz isso? Né? Aumenta a respiração para ter energia para conseguir se defender daquele micro-organismo ou para cicatrizar aquela lesão proporcionada pelo dano mecânico. Agora sim falaremos sobre fatores que afetam a respiração. O primeiro deles é a quantidade de oxigênio. Quanto mais oxigênio tem, maior vai ser a respiração. Por outro lado, quanto menos oxigênio, menor vai ser a respiração. Lembrando do início da videoaula, oxigênio é necessário para a respiração. Se você tira o oxigênio, você reduz o nível de oxigênio no ambiente, o tecido vai respirar menos. Então, baixa concentração de oxigênio reduz a respiração. Solo alagado tem menos disponibilidade de O2, pode levar à morte da planta. Então, se não tem oxigênio, por muito tempo vai ocorrer uma fermentação excessiva que vai matar o tecido. Um exemplo bem prático, né, na conservação de frutos, né, tem algumas espécies de frutos como maçã, pera, kiwi, que se usa a atmosfera controlada. Se reduz o nível de oxigênio dentro da câmara de armazenamento para que a respiração do fruto diminua. Então, diminuindo a respiração, diminui esse processo que é degradativo para a planta, para o fruto, no caso, né? Então, se prolonga a vida pós-colheita dele quando se coloca nesse sistema de armazenamento chamado atmosfera controlada. Quantidade de gás carbônico, né? O gás carbônico ele é um produto da respiração. Então, se nós aumentar a concentração desse produto, né, quanto maior for a concentração de gás carbônico, a gente também reduz a respiração. O mesmo exemplo anterior, né, em atmosfera controlada, se faz o aumento do nível de CO2 na câmara, né, e esses frutos então vão ter uma redução ainda maior na respiração. Por quê? Porque você reduz o substrato, o oxigênio, né, um ingrediente, entre aspas, né, para a respiração, e você aumenta o nível de um produto, que é o gás carbônico. Então esse desequilíbrio acaba suprimindo, né, reduzindo a velocidade com que os frutos respiram, e então atrasa a degradação de açúcar. Estágio de maturação também, geralmente o fruto quanto mais maduro, maior a respiração, quanto mais verde, menor. Cultivares também, então a respiração varia entre cultivares. Então vai ter espécies que vão respirar mais, outras menos. Então são fatores que afetam a respiração. Um outro muito importante também é a temperatura. Então, se tem essa lei de Van Hoff aqui, que a cada 10 graus de aumento da temperatura, a velocidade das reações metabólicas, ou respiração aqui, aumenta 2 a 3 vezes. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a respiração. Por isso, então, que se armazena em baixa temperatura os nossos alimentos. Provavelmente, a geladeira que vocês têm em casa tem alimentos ali visando a conservação, certo? Por quê? Porque todas as reações bioquímicas ali, reações metabólicas que vão estar ocorrendo, seja numa fruta, seja num produto processado, elas vão ser reduzidas. Então, essa temperatura ela afeta, né? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a respiração,
e quanto menor a temperatura, menor vai ser a respiração. Aqui tem uma pergunta, né? Por que é recomendado colher frutos nas horas mais frescas do dia e armazenar em baixa temperatura? Por quê? Porque reduz a respiração. Aqui temos um exemplo, então, de como a temperatura afeta a respiração, né, de diversas espécies de frutos. Aqui, uva, ameixa, pêssego, figo, maçã e caqui. Em duas temperaturas, 0 grau e em 20 graus. E aqui nós temos os valores, né, de taxa de respiração, ou seja, quantos ml de CO2 por quilo por hora, né, por quilo de fruto por hora, esses frutos vão estar liberando, né, nessas duas condições. Percebam aqui que em todas as espécies, sempre que elas estavam em baixa temperatura, 0 grau, a respiração, né, a liberação de gás carbônico era menor do que quando elas estavam em 20 graus. Ou seja, temperatura maior, maior a liberação de CO2, menor o tempo de vida dessas células, né? Porque elas vão consumir muita reserva, né? Bom, tem um conceito também importante de se falar, que é a respiração de manutenção e respiração de crescimento. Respiração de manutenção é aquela respiração onde o órgão vegetal ele faz, né, somente para se manter viva, né? Então, estima-se que as plantas gastam de 30 a 60% dos fotoassimilados, né? Fotoassimilados, entende-se aqui glicose, para produzir energia para se manter viva. Então, simplesmente para renovar estruturas, né, que elas têm e se manter viva. Então, grande parte aí é para manutenção. E a respiração de crescimento é aquela respiração que ela faz para obter energia para crescer, para sintetizar novos tecidos, né, novos ramos, novos frutos, novas vargens, né? Então, tem essas duas separações, né? Respiração de manutenção e de crescimento. Uma alta taxa de respiração a gente encontra em gemas de plantas frutíferas ou na ponta de no ápice de crescimento de uma planta de milho ou de trigo. Por quê? Porque nessas regiões se tem uma grande construção de novos tecidos, de novas células. Então, por isso precisa muita energia. A respiração de crescimento sofre decréscimo ao longo do ciclo da planta. Então, logicamente, quando a planta está crescendo, ela precisa respirar muito com o objetivo de crescer. Então, respiração de crescimento. Depois que ela cresceu, ela vai ter um decréscimo nessa respiração de crescimento e vai ter um aumento, ou vai ser proporcional à respiração de manutenção, né? Que ela vai ser constante durante o ciclo da planta. Então, no início, a gente tem mais respiração de crescimento, depois reduz quando a planta cresce. Então, a relação entre respiração de crescimento e manutenção, ela diminui. Então, falamos sobre respiração, falamos, então, recapitulando sobre onde que ocorre, quais são as fases, né, que elas são divididas, né, em que consiste essa respiração, para que é feito, o que produz, o que precisa para fazer. Vimos como que é o comportamento da respiração em vários órgãos de plantas, né, vários tecidos. Vimos como que se mede a respiração e falamos, por último, quais fatores afetam a respiração. Então, ficamos por aqui nessa aula.